Olá, Duda, tudo bem? Cris, tudo certo? Como é que estão me ouvindo? Tudo bem aí? Deixa eu acessar aqui. Tudo bem, Anderson, Daniel? Tudo bom, Patrícia? Minha prima de Vale Verde, tudo certo? Deixa eu ajustar aqui. Enquanto a gente aguarda o Eduardo, que deve estar acessando. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Cris. Inês, tudo bem, Inês? Não estão na chácara hoje? Estão conectados? Olá, Eduarda. Tudo bem, Elvis? Vamos aguardar então a conexão do Eduardo. Vamos aceitar aqui então. E aí, Eduardo? Tudo bom? Tá me Tudo. escutando bem? Tô te escutando bem. Tá me escutando também? Também. Show. Então tá ótimo. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera, que eu sou campeão de deixar cortando a minha cabeça, né? É. Então tá Não, certinho aí. isso quando tu não tá dando aula, já aconteceu comigo, assim, do filho entrar correndo e roubar o equipamento, assim, levar o equipamento. São É, coisas que acontecem. acontece, né? A gente também está se adaptando a essa nova realidade. Nem me Então, fala. vira o nosso dia a dia. Então, Eduardo, quero Né? te dar boas-vindas aí. Eu estava conversando, iniciando a conversar com o pessoal, saudando alguns conhecidos, né? Certamente tu vai ter também alunos e amigos aí passando na tua timeline. Aqui também tá aparecendo para mim o Roberto, a Mariane, né, que são pessoas aí que são nossos amigos pessoais e muitas vezes na rede social também. Então, queria iniciar te agradecendo por topar o desafio, né, de falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo, na verdade, né, Eduardo? A gente não vai aqui fugir do que a gente vive, tanto na escola pública como na privada, né, como a gente está vivendo esse desafio. Mas antes de a gente começar a abordar um pouquinho esses desafios aí da educação frente à pandemia também, a gente queria saber quem é o Eduardo Barreto, de uma forma aí, uma apresentação formal, né, Eduardo? Tudo bem. Ah, primeiro, eu queria agradecer o convite, né, Rodrigo? O convite partindo de ti não me surpreende, porque tu é uma pessoa, além de ser professor, que se preocupa constantemente com a educação para além da sala de aula, né? O que é importante, tu vivencia ela 24 horas. Então, é isso que nos aproximou, né? Esse teu carinho, esse teu olhar carinhoso com a educação. Então, eu não tô surpreso, né, quando eu não fico surpreso quando eu vejo tu se manifestando quando o assunto é educação. E agradecer esse espaço, né? Esse espaço que é um espaço de privilégio, que muitos não conseguem alcançar. E eu conversando com alguns alunos, eles ficaram muito interessados, né? Porque realmente nesse momento é um momento de rever muitos conceitos e de debater a educação. E quem eu sou, então? Eu sou professor de História e Sociologia, eu tenho graduação pela Unisc em História, tenho um mestrado em História também pela Universidade Federal de Santa Maria, estou concluindo um doutorado na área de História também, licenciado em Sociologia também. A gente Uhum. vai, né, a carreira vai indo. Então eu tenho sou professor em 3 escolas, né? Eu sou muito grato todos os dias por ser professor nessas 3 escolas, porque elas me dão 3 oportunidades únicas de realidade. Né? Então eu gostaria também de agradecer aos alunos, aos estudantes que eu tenho pelo privilégio de conviver com eles e compartilhar conhecimento, né? Porque nós compartilhamos conhecimento. Sempre quando tu entra numa sala de aula, tu tá ensinando, mas também aprendendo ao mesmo tempo. Eu sempre brinco, né? Eu gosto muito de futebol, né?
A qualidade já é outra coisa, né? Não vou discutir. Mas eu gosto muito do futebol, tento. E eu sempre brinco, eu digo assim, ó, que aquele menino, aquela menina que gosta de jogar futebol, né? Que acaba, então, indo jogar num grande clube, é assim que eu me sinto quando eu entro dentro da sala de aula. Eu me sinto em casa, eu estou realizado. Se 1000 vezes eu nascesse de novo, 1000 vezes eu seria professor. Então, esse sou eu. Excelente, Eduardo. Eu vejo tu falando, eu me identifico, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que ter uma remuneração por isso, mas é o tipo de atividade que a gente, se não tivesse remuneração, se sentiria feliz, né? Por estar compartilhando, por estar dentro da sala de aula. E eu acho que a palavra compartilhar, ela é muito forte, porque a gente não é dono do conhecimento, né? A gente vai agregando, a gente vai complementando, e o compartilhar é muito bonito. Eu vou me apresentar também, porque deve ter o teu público, né, os teus alunos aí também. Eu sou o Rodrigo, sou professor também na Faculdade Dom Alberto. Tive a oportunidade aí já de lecionar 2 anos na Unisc também, agora já estou mais de 2 anos aqui na Faculdade Dom Alberto. Eu sou da área contábil, né, sou da área dos números, então eu sou bacharel, né, contador, mas acabei me especializando nas áreas afins, né, de finanças, auditoria e perícia e também gestão pública. Então, sempre buscando a especialização, assim como tu vem fazendo, né, Eduardo? Eu te acompanho aí, mestrado, doutorado, e quem sabe eu me desafio a esse degrau maior também no futuro, né? Eu tenho um sonho de continuar e a gente vai avançando com o conhecimento. Então, esse é o Rodrigo também, que entra na sala de aula alegre por estar dentro da sala de aula. Agora a gente entra na sala virtual alegre, né? A gente tem que interagir, tem que fazer com que essas atividades elas se tornem o mais prazerosa possível. Então a gente está aí sendo desafiado todos os dias, né, Eduardo? Então, por isso que a gente está aqui também, né? Para compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia e o que os alunos estão vivenciando. Então, te agradecer de novo, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Depois a gente vai deixar disponível também para quem não conseguiu acompanhar. Certo, Eduardo? Futebol, certo. Por enquanto, a gente não pode falar muito porque a gente está despreparado, né? A gente não jogou mais. Então eu tô com uma briga com a balança, né? Porque sem futebol, sem correria, sem nada, a gente acaba crescendo para os lados, né? E não crescendo mais para cima. Então, essa é uma realidade nossa, né? Rodrigo, assim, ó, eu vou te dizer que eu, né, sou pai de uma menina e de um menino, eles têm 10 anos de diferença, e assim, ó, eu vou te dizer que o meu treinamento, né, o meu treinamento da minha esposa é correr atrás do pequeno. Que eu vou te dizer assim, ó, é bem próximo de um crossfit, né, porque, olha, tu tem que pular, se jogar, rolar, então, mas compartilhando um pouco do que tu falou, esse momento ele também faz com que a gente acabe relaxando um pouco na alimentação, né? Nós que estamos dando aula às vezes o dia inteiro, a postura ela inicia correta e daqui a pouco se torna relaxada. A questão da água, eu estou vendo tomar água também, estou com a minha água aqui, então isso é importante, né, o tempo todo. Então, esse cuidado. Sem dúvida. Então vamos lá, Eduardo, vamos falar um pouquinho então dos desafios aí da educação. À distância é o que a gente está vivendo, né, na atualidade, e diante disso a gente está vendo que a tecnologia ela está se apresentando como uma grande aliada, né, apesar que tem uma certa dificuldade também. Eu estava lendo antes da gente entrar na live e achei uma informação importante da ONU, né, que fala que a cada 10, né, 9 estudantes estão temporariamente fora da escola. Então a gente vê o tamanho desse tema, né, da responsabilidade desse tema. E no Brasil a gente tem a mesma realidade, tendo em vista a suspensão das aulas, né? E a primeira questão, eu acho que seria interessante a gente desenvolver. Todos nós fomos pegos de surpresa, né? Isso é uma certeza que a gente tem não só da área da educação, mas também das outras áreas, né? Inclusive a área empresarial. Então, nós tivemos que nos reinventar.
Eu lembro que quando eu comecei as aulas virtuais, né, as atividades síncronas que a gente fala, tinha que me desenvolver no YouTube, buscando alguma ferramenta, colegas que daqui a pouco não estavam mais restritos a essa inovação, tiveram que se adaptar. E eu queria saber de ti, como que foi, Eduardo, essa experiência para ti? Como que foi esse desafio de transição do que a gente vinha vivenciando até então e a partir dessa nova realidade que nós temos? Então, nós fizemos parte de uma geração bem interessante, Rodrigo. Que geração interessante é essa? Eu sempre deixo claro que 15 anos, 16 da minha vida, eu desenvolvi a minha parte intelectual de forma analógica. Eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao computador. Fui ter o primeiro computador com muito sacrifício dos meus pais ali, quase no final do ensino médio. Tá? Então, essa caminhada digital para nós, ela já existia. Nós já tínhamos, né, esse dia a dia com as ferramentas digitais. O que acontece? Como tu falou, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Por vários motivos. Ela está se arrastando, o alcance dela, né, a forma de combatê-la, que até hoje é um desafio, mas principalmente as escolas, essa mudança digital aí, ela trouxe todo um desafio. Tu falou ali que logo no início das aulas tive que me virar no YouTube e tudo. E assim, o interessante é que eu, há muitos anos atrás, logo que surgiram, digamos assim, os YouTubers, né? Eu confesso que eu tinha muito receio e um certo preconceito quanto a isso, e aí, através dos meus alunos, dos estudantes, eu acabei conheci alguns canais que até hoje eu assisto. Então, né, muitas vezes, por mais que tu no dia a dia está presente no mundo digital, tu ainda tem um receio. Hoje esse receio ele já cessou em grande parte. Mas o que eu vou falar aqui diz respeito à realidade das 3 escolas que eu estudo, que são totalmente diferentes, que eu dou aula, e que os meus alunos eles não têm acesso total ao mundo digital, assim como os professores, né? Tu tem gerações de professores trabalhando no mesmo ambiente, tu tem professores que são extremamente digitais, habilidosos ao extremo com as novas ferramentas, e professores que precisam de mais tempo para se adaptar. A gente compreende isso, mas hoje eu posso te dizer que o empenho dos meus colegas ele é uma coisa assim, digna de se salientar. Sabe? O empenho, a dedicação, os grupos que foram criados para estudo, né? Professores, né? Os professores são aqueles que, na hora que tu tem que se ressignificar, encarar o desafio, tu tá pronto. Né? Eu sempre digo que a gente briga, que a gente discute, a gente esperneia, mas sempre estamos prontos para novos desafios. E as 3 escolas, elas são bem diferentes. Rapidamente, assim, a escola que eu dou aula na Unisc, a Educar-se, ela já tinha uma caminhada de mais de 2 anos digital. Então, o que aconteceu foi a transposição da presença física dos alunos para a presença virtual. Então, as plataformas, né, a plataforma ela já existia, a plataforma de sala virtual do Google, toda a estrutura que ela proporciona, então, os estudantes e os professores, nós já estávamos ambientados. Então, não foi uma mudança dolorosa, digamos assim. O que foi mais difícil foi organizar o horário das aulas. Porque uma presença virtual, ela demanda o quê? Num espaço que muitas vezes tu tá dividindo com a família. Então tu tem estudantes que têm irmãos pequenos, estudantes que estão com os avós, então tu não tem um ambiente de sala de aula, tu tem um ambiente da casa das pessoas, né? Essa é um baita desafio, né? Porque tu falaste antes que na nossa posição, daqui a pouco aparece o filho, dá uma balançada no celular ou no computador, ou ele sai gritando para trocar o desenho. Então, realmente, a sala de aula que acostumada de anotar as coisas com calma, né, que tem a sua classe, hoje virou, muitas vezes, a sala de algumas pessoas em casa, né, ou no quarto. E isso é uma realidade. Me identifico muito com isso porque vejo isso no dia a dia.
É. Então, na realidade da escola estadual, que é o professor Luiz Dourado, então, o que acontece numa escola estadual? Tu tem escolas da rede estadual que são muito bem aparelhadas na cidade. Tu tem algumas escolas que demandam um olhar mais carinhoso, assim, digamos, das mantenedoras. Eu sou muito feliz nas 3 escolas porque a equipe diretiva é muito competente, extremamente dedicada e diariamente está pronta para dar suporte, né? Então, eu me sinto um privilegiado nesse ponto. E as 3 direções, elas prontamente estão trabalhando no aprimoramento dessa etapa digital. Então, agora nós adotamos também a sala virtual no estado e estamos nos adaptando, estamos resgatando alguns estudantes que acabaram sumindo, né? Eu vou te dar um caso, então, de uma estudante que eu resgatei ela e ela me ajudou a trazer outros estudantes e tu acaba descobrindo que alguns abandonaram a escola para ir trabalhar, porque, né, a prioridade agora é renda. E na escola municipal, né, na MF Frederico Assmann, que é aqui perto da minha casa, também é uma realidade totalmente diferente, né? Um bairro que, em sua grande maioria, é mais carente economicamente, mas que tem um talento abundante. A gente precisa dizer que, no meio de toda essa pandemia, de todas essas notícias negativas que nós temos no dia a dia, nós temos que salientar que o nosso estudante santa cruzense, ele é um guerreiro. Uhum. E ele, assim, ele é dotado de um talento imenso. E esse talento nós vamos trabalhar sempre como professores para fazer com que ele seja visto e que ele se torne uma ferramenta para a vida, né? Então eu queria deixar também dito isso, que nas 3 realidades o nosso estudante ele se sobressai, ele é literalmente um vencedor nesse ponto de ir atrás. Tu tem alunos que não têm acesso ao meio digital, mas eles procuram uma escola, eles vão atrás das atividades. E também não seria possível se não tivesse a rede dos colegas, né? Os colegas realmente se uniram. Eu sempre brinco que nessa hora as diferenças elas ficam de lado. O importante, o foco agora são os nossos estudantes e a educação. E eu vejo isso claramente. Eduardo, até eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho. Isso se torna quase preocupante, né? Porque se torna uma desigualdade social. Em termos de números, né? 2019, 44% dos domicílios da zona rural brasileira tinha acesso à internet, né? E 70% dos lares na área urbana. E outra coisa que chama atenção, que os níveis classe A, B, 96% das casas têm sinal de internet, enquanto que as classes D e E, 59%. Então, eu acho que é um dado que reflete muito o que tu está dizendo, né? Nós temos hoje alunos que têm condições de ter acesso à internet, mas temos alunos que não têm essa condição, ou a internet não é tão boa, mas a gente vê essa união, né? Os alunos querendo juntos demandar informações, compartilhar, isso é muito bonito, né? Eu sempre disse que nas horas difíceis, como tu comentou antes, a gente se une, né? A gente se abraça para conseguir desenvolver. E a gente acaba vendo isso também dentro da faculdade. Às vezes a conexão está ruim, um outro colega depois compartilha a videoaula, ou até comenta pelo colega que o fone não está funcionando, né? Então são questões do dia a dia que a gente acaba vivenciando e vão muito ao encontro do que tu está vivendo também, né? E tu tem uma experiência ímpar, né? Que é em 3 instituições, digamos assim, diferentes e vive em todas as pontas, né? Em realidades diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio, não só para nós, mas também para os alunos que estão no outro lado. E nessa linha, como que tu tem visto, Eduardo, tu tem conversado com os alunos, o que eles estão achando desse processo? Olha, os estudantes, né, eles estão fazendo um esforço, eu diria, sobre-humano para alcançar as atividades. Como eu falei, muitos vão até a escola buscar, entram em contato das diversas maneiras, mandam um e-mail, mandam mensagem no WhatsApp. Isso é bem interessante. E acabam assim, o que acontece também é alguns estudantes que têm acesso levam para aqueles que não têm, né? Então,
nessa parceria. Eu tenho uma realidade, por exemplo, numa das 3, né, que eu acompanho, de 100% de acesso virtual. Né? E não é assim, o simples acesso, é um acesso de qualidade, principalmente isso, né? O acesso não adianta tu ter o acesso à internet no aparelho móvel, mas a internet não ter a qualidade suficiente para tu acompanhar uma aula virtual, por exemplo. Mas o que eu queria salientar também é que nós temos diversas realidades no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Com os dados que tu trouxe, eles escancaram, né, a nossa realidade. E a realidade do estudante ela é bem difícil, não somente na escola pública, mas também na Universidade Federal. Eu converso com colegas e tenho conhecimento de ex-alunos que estão na Universidade Federal, em que o acesso também está difícil. Seja por meios econômicos e seja pelo meio da estruturação também. Então, a gente volta naquele primeiro tópico. Fomos todos pegos de surpresa. Conversando com alguns estudantes, eles até me colocaram a seguinte questão, que até nós digamos assim, nós rimos para não chorar, né? Que se a pandemia mostrou alguma coisa, foi o seguinte, mostrou para algumas pessoas que existe uma coisa chamada escola. A gente brincou nesse sentido, mas é um pouco triste, né? Mas também abre aí um campo de oportunidade, um espaço para se discutir uma reformulação, uma retomada, não só de currículo, mas de estrutura e que as escolas necessitam e que implica diretamente no alcance dos estudantes, no desenvolvimento deles. Porque, por exemplo, tu tem os alunos, tu tem as diversas realidades dentro da cidade, tu tem um aluno urbano e tu tem um aluno que mora na área rural. Como chega o sinal, né? Como tu tem o alcance desse estudante. Então, essa dificuldade aí também se tornou um desafio. E os desafios, eles vêm para que nós superamos, né? E a gente, além dessa questão de internet, também tem um dado que eu não sei especificar agora, mas muitos acabam estudando pelo celular, né? Não tem um computador que consiga acompanhar numa tela maior, e às vezes tem que fazer atividade via celular. Então também virou um baita desafio, né? A gente falou, os alunos são guerreiros, são muito guerreiros, né? Porque estão ali correndo atrás, fazendo as atividades para conseguir computar isso e ser reconhecido também para fins de avaliação, de nota, né? Então, esse dado de que a maioria dos alunos ainda estuda pelo celular, eu acredito que ele também, até vou procurar depois ver o percentual disso, né? Hoje a gente tem índices que nos demonstram isso, mas eu acho que é algo também a ser levantado. Outra questão, tu consegue atuar na área pública e atuar também digamos assim, em colégio quase privado, né? Então a gente tem educações daqui a pouco um pouco diferentes. Como tem sido esse desafio para ti, inclusive quando tu tem alunos que às vezes não têm internet? Como que tu te comunicou, como que tu te desafiou a interagir com esse aluno? Se é que isso aconteceu, né? Daí eu volto naquilo que eu disse, né? As direções, elas acabaram indo atrás, né? Foram à casa, literalmente, dos estudantes para ir atrás de algum contato de tio, avô, pai, sabe? Então foi criado toda uma rede para que os professores pudessem entrar em contato. Alguns alunos nós já tínhamos contato antes, ou então tu dá aula por irmão de alguém que já foi teu aluno, então tu tem a proximidade. Nesse sentido, assim, o caminho, digamos, ele não foi tão difícil. Mas eu queria só deixar uma coisa também dita e clara, que na realidade privada que eu vou vivenciando ali, me chama muito a atenção a preocupação social desses estudantes, né? Eu ali, então, falo da realidade do ensino médio, e eu sou regente do 3º ano, e assim, eu tenho que deixar bem claro que os estudantes que eu tenho na rede privada, eles têm uma consciência social que me toca. Eles têm total consciência da situação de privilégio que nós estamos, e eles colocam nessa questão de situação de privilégio. E eu também me incluo. Por que eu me incluo nessa situação de privilégio? Porque eu tenho uma casa, eu tenho um acesso à internet, eu tenho os equipamentos, né? Tenho meios econômicos para me manter, então, e também não preciso me expor como a grande parte dos trabalhadores precisam expor
as suas vidas aí diariamente para trabalhar, né? A gente entende como é complicado essa questão econômica, né? Eu cada vez mais procuro tentar entender, até justamente para formar uma opinião e que ela seja o melhor possível baseada em fatos, né? Em estudo, não simplesmente uma opinião baseada na minha própria visão, mas uma visão mais ampla. Então, eu procuro conversar com os diversos setores nesse sentido, mas eu queria deixar claro isso. A visão social dos estudantes, e aí agora eu falo no geral, ela comove muito. Vou te dar um exemplo dessa questão do Enem. Eu vi um movimento muito grande partindo da escola privada, dizendo, olha, não é justo, né? Então, isso precisa ser dito. E isso mostra muito da cara do nosso estudante, da personalidade do nosso estudante santacruzense, que ele está conectado. Às vezes a gente pensa, será que estão trocando, compartilhando informações? Eles estão. Né? É uma geração que, por natureza, já nasce conectada e eles levam isso para a vida. Então, é uma coisa a ser aplaudida nesse momento. E é das coisas que me chama a atenção. É a consciência social. Porque, assim, ó, já dizia o grande Darcy Ribeiro, né, o nosso grande sociólogo aí, nós temos que compreender o Brasil na sua totalidade, dentro da totalidade, na sua especificidade. Tu tem diversos países num só. Isso parece muito óbvio dizer, mas uma pandemia veio mostrar isso para nós, colocar na nossa cara. Que tu tenha diversas realidades dentro da mesma cidade, às vezes dentro do mesmo bairro. E essa conscientização casa muito com o que eu vivencio também. Esse sentimento de se colocar no lugar do outro, né? De que tem alguém com dificuldade. Então a gente vê ações, esses dias, eu até vi o Iago subindo aqui na minha timeline, que é um menino de 16 anos, e que eu sempre digo que ele é fora da curva, né? Esses dias ele iniciou um projeto para conseguir arrecadar material de estudo, né? Caneta, lápis, etc., porque ele está vendo que em alguns lugares está se carecendo disso. Então existe sim esse sentimento cidadão, né? De se preocupar com o próximo e ver que se a gente está se adaptando, mas tem pessoas que estão com mais dificuldade de se adaptar. E a tecnologia, ela está facilitando a vida de alguns, mas alguns ainda estão engrenando, né? Bem o que a gente comentou antes, devido a essa questão de desigualdade em algumas classes, né? Então, a gente vai ter sempre esse desafio de saber mediar e se colocar dentro desse contexto. Então, eu acho que é muito importante tu colocar e reforçar isso, de que tu vive realidades diferentes, mas que tu vê esse sentimento. Isso me dá digamos assim, um boom no coração, né? A gente precisa humanizar, ter pessoas cada vez mais cidadãs, né? Que se coloquem no lugar do outro. E a pandemia foi um choque de realidade para todos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Só para reforçar aqui, por exemplo, na realidade da Federal, né? Digamos a Federal de Santa Maria aqui, tu vai reconhecendo alguns talentos ao longo da tua profissão, né? E eu sou muito feliz e muito grato porque alguns desses talentos, eles já estão no caminho, porque literalmente é isso que a gente falou, demonstraram desde cedo um pensamento social muito ampliado, né? Muito à frente do seu tempo, inclusive à frente da sua idade, né? Que nem tu falou do Iago aí, eu tenho outros alunos, outros ex-alunos que desde sempre mostraram um talento e uma visão social que chama atenção a quilômetros de distância. Eu não sei como que foi a tua realidade, a gente utilizou muito o Google Classroom, né? A gente fez a adaptação, adequou agora e está tendo uma plataforma específica para fins de educação. Contigo está sendo essa mesma sistemática? Claro que tu tem estado, município e outra instituição, então tu deve estar com 3 plataformas distintas. O Google Classroom eu uso na rede estadual e na rede privada, né? Mas na municipal nós ainda estamos nos adaptando. Há um plano para migrar para uma plataforma digital, mas ainda nós criamos grupos de WhatsApp nas turmas para enviar para os estudantes, né, o material.
o que precisa ser impresso é impresso na escola, e também muitas vezes nós entramos em contato com os pais também nos procuram para saber das atividades. Eu só vou confessar uma coisa aqui, que as primeiras aulas virtuais que eu dei, o pessoal pedia para eu parar de gritar, né? Eu gritava assim, então o pessoal não precisa gritar, né? A mania que acompanha na sala de aula, né? Até isso eu acabei descobrindo, que eu grito bastante, né, na sala de aula. E também a gente não tem na formação, e isso seria importante, né? Fica uma dica aí, aula de canto, porque não, para saber usar a voz, né? Controlar a voz é tão importante, é o nosso instrumento de trabalho, né? E às vezes a gente acaba... Tu sabe que eu tenho essa mesma qualidade, tá? Vou usar isso como qualidade, tá? Eu também falo bastante alto. Esses dias eu disseram, tu tá com o microfone aqui perto, não precisa gritar tanto. Tá, ok, obrigado por me avisar, né? E agora quando tu me falou que as primeiras aulas, eu recordo que a gente estava usando o Google Meeting, né? Para as primeiras aulas. E como a faculdade não tinha ainda adquirido a plataforma do Google, ele não permitia fazer a gravação. Então tu fazia aula síncrona, né, ao vivo com o aluno, e não tinha como gravar. E aí eu lembro que no final de semana eu gravava a aula no celular, dava aula na semana, e quem não assistia a minha aula ao vivo, eu publicava no YouTube a aula gravada do final de semana. Então eu dava 2 vezes a aula na semana, para mim conseguir possibilitar, né, os alunos que não tinham condições de estar online, pelo menos para que eles acompanhassem a matéria pelo YouTube. Então era bastante engraçado, né? A minha esposa escutava o que eu falava no final de semana, e no dia da semana ela também escutava eu tratar do mesmo conteúdo. Então ela disse, olha, eu já estou bem próxima de ser uma perita, eu inclusive quero ver se eu consigo me certificar já pelas aulas que eu estou tendo contigo. Então foi bastante desafiador e engraçado também, mas a gente conseguiu superar. E coisas engraçadas que acontecem também, né? Porque tu tá aqui e o ambiente virtual não mostra a totalidade. Por exemplo, tu tá numa reunião da escola e tu tem que manter a calma, porque tu tá aqui falando e tá explicando, e o teu filho tá no sofá destruindo a casa, né? E daí ele tá aqui sorrindo, interagindo, enquanto ele tá reformando, né, a sala. Então essas coisas também acontecem. Ontem mesmo eu estava numa reunião e o meu filho estava tocando o teclado, assim, eu estava de fone, porque se eu não tivesse de fone, as pessoas iam ficar apavoradas, né? E eu sorri e falava aqui, e eu só via as coisas voando, tocando lá, então isso também é muito engraçado. Que lembra um pouquinho a sala de aula, né? A minha sala de aula, ela sempre foi nesse sentido alegre, feliz, né? Eu já ouvi dos estudantes que eu sou muito performático, assim, muito, mas é uma coisa que vem comigo, né? Eu acabo me empolgando, eu me sinto muito bem quando eu tô dando aula de história aí, e tu acaba literalmente ao longo da tua carreira construindo um personagem que às vezes tu nem tem consciência, né? Tu só tem consciência quando eles te imitam. Aí tu, sério que eu faço isso, né? E isso tá bem presente, né? Eu já vi vários comentários aqui, grandes gritos do meu professor, ótimo professor. Então, depoimentos aí, Eduardo, ao vivo aí para ti, tratando, né, dessa experiência do dia a dia. Mas eu só queria dizer que eu sempre tentei ser um professor o melhor possível, né, dentro das possibilidades da docência, mas eu sempre fui um privilegiado, tá? Porque eu sempre tive estudantes maravilhosos. Então, estudantes maravilhosos. Eu me sinto um privilegiado de dar aula para a geração que eu dou aula. Tá? Então, eu aprendi muito com eles nessa caminhada, refinei muito o meu ser humano, aprendi com erros cometidos, mas compartilhando com eles. Então, um professor ele só pode ser bom se ele tem uns estudantes que também são maravilhosos. Eu tenho estudantes maravilhosos. Assim, eu me sinto um privilegiado total nesse sentido. Vou complementar dizendo que eu também sou muito privilegiado, né? A gente, no dia a dia, encontra pessoas, as pessoas entram nas nossas vidas, né? A gente faz amizades, não só da sala de aula, a gente vira amigo de colega de trabalho, né? De profissão, e a gente sempre eu tenho a oportunidade agora de novo de participar de uma formatura como homenageado,
E eu sempre digo que esse é um momento de reflexão. A gente vive intensamente, a gente está na sala de aula intensamente, e às vezes a gente não consegue fazer uma leitura de tudo que a gente vivenciou naquele dia, naquela semana, naquele mês. E como é bom quando a gente encontra um ex-aluno, ele diz, professor, lembro da tua aula que tu falava isso e agora eu estou vivendo isso. Recordo daquela situação. Então é tão bonito, tão gratificante. E eu também sou muito feliz em ter alunos muito queridos e que buscam, de fato, conhecimento, né? Não vão só participar do processo, e sim fazer parte do processo. Então, eu também queria registrar essa felicidade. Eduardo, essa visão que nós estamos tendo agora da educação à distância, né, dessas plataformas, qual a tua visão de futuro? O que tu pensa que vai ser o nosso futuro aí? Vamos ver se vai ser o nosso guru aí, mas qual é a nossa visão de futuro? Será que a arquitetura dos locais de ensino vai ser repensada? Qual a tua opinião sobre isso? Sobre a arquitetura, né, a estrutura dos locais de ensino, para quem tem uma caminhada dentro das ciências humanas, sabe muito bem que tu entra em contato com pensadores que se debruçaram sobre esse assunto. Então, o que eu vou te falar agora não são ideias minhas, mas são ideias de outros autores que acabam apontando que esses espaços, escola, manicômio, hospitais, fábricas, eles foram espaços pensados para um tipo de cidadão que não é mais o cidadão que nós temos. Nós temos uma geração que tem um pensamento muito mais rápido, mais amplo, socialmente muito mais refinado. Ainda bem, né? Isso faz parte da caminhada da educação. Eu não estou querendo fazer previsões aqui, mas o novo normal, né, daqui adiante, ele vai ser muito diferente. Até porque o retorno às aulas vai ter que ter todo um plano, né? Os espaços vão ter que ser necessariamente reformulados, e aí fica um pedido, né? Sempre foi debatido nas minhas aulas que o espaço da sala de aula, ele é um espaço que não se modifica há muito tempo. Nós temos um modelo de sala de aula que, se tu trocar a porta por uma grade, tu não sabe se entrou na sala de aula ou se tu entrou em outro lugar, né? Então, tu poderia ter contato com a natureza, tu poderia ter espaços mais amplos, mas que tivesse contato entre turmas, por exemplo, de 8º e 9º anos. O próprio ensino médio podia interagir mais, né? Nesse sentido, eu acho que vai haver, sim, já está ocorrendo um pensamento de reformulação. Muitos países, eu gosto muito de, não de comparar, porque a gente não deve fazer isso, mas de aprender e compreender como muitos países reformularam essa educação, e passa inevitavelmente pela reestruturação do ambiente escolar, né? A arquitetura dos locais é fundamental, porque um local que tu chega e é acolhedor, um local que tu chega e é propício à aprendizagem, ao compartilhamento de ideias, ele é um local estimulante. E essa nossa geração, esse nosso estudante, ele é totalmente estimulado o tempo todo. Então, nós temos que aproveitar esse talento que a gente já falou que eles têm para pensar uma reformulação. Não somente em estrutura de escola, mas também em currículo, né? Nós poderíamos ampliar, modernizar o currículo aí, poderíamos colocar alguns assuntos como educação ambiental, educação para o trânsito, a própria contabilidade aí poderia entrar, né, como uma das disciplinas, auxiliando, então, a essa reformulação do currículo. Tu tem um leque diverso de oportunidades que a pandemia trouxe. Se tem uma coisa benéfica que ela trouxe, é que nunca antes se debateu tanta educação, né? E aí nós temos uma oportunidade, eu encaro como uma oportunidade de ouro agora, para mobilizar a sociedade, mobilizar os estudantes, para construir junto a escola do futuro. Porque a gente não pode desperdiçar esse talento enorme que nós temos, que nós já dissemos aqui, e eu vou repetir. Nós temos um estudante sedento por aprender, né? E que ele, daqui a pouco, está entrando no mercado de trabalho, onde todos nós vamos entrar, nós já estamos, muitos vão entrar, e essa transição, né, adquirir as habilidades, as ferramentas necessárias é muito importante nesse momento. E eu enxergo assim como inevitável, imprescindível, uma reformulação dos espaços, né, da arquitetura. E aí, claro, tu esbarra em outras questões.
Infelizmente, muitas vezes a educação, o que é investido na educação é visto como gasto e não deve ser visto como investimento. Todo país desenvolvido sabe muito bem que um cidadão muito educado, ele é um cidadão que convive socialmente de uma maneira muito boa. Ele é um cidadão que compreende o meio ambiente, ele é um cidadão que respeita o trânsito, que tem uma consciência mais ampla. E isso só acontece através da educação. Tudo passa pela educação. Então eu espero que a Escola do Futuro debata isso, traga cada vez mais esses pais para a escola, né? Que eles participem mesmo agora de forma ativa, já participavam, mas cada vez mais agora eu enxergo essa participação e que não se perca isso. Né? Algumas coisas ao final do isolamento, da pandemia, não podem voltar mais. Elas não devem mudar, que é esse comprometimento, essa participação da comunidade, dos estudantes, dos pais, com o assunto educação. Isso eu vejo como fundamental, Rodrigo. Inclusive nessa linha, né, de desenvolvimento, né, a gente está falando aí não só de desenvolvimento intelectual, mas também da forma do ensino, né? Eu lembro que, eu não sei se tu já visitou a Foco Empreendedor, que inclusive é a nossa amiga Áurea Bins, né, que é uma da presidente, acredito ainda, da instituição, e eles trabalham muito com essa ideia do ambiente diferenciado. Ela tem uma geodésia lá, não sei se tu já ouviu falar, que é um ambiente circular, né, onde tu entra e o tom de voz de todos, né, é escutado de uma forma diferente, né, tem uma visão diferente, todo mundo senta em círculo, e eu achei bem legal a forma de atuação, digamos assim, de desenvolvimento do conhecimento de alguns princípios, né? E cai muito dentro do que tu acabou de falar, essa visão também da área ambiental, da área contábil, da área das finanças pessoais, né? Das finanças pessoais, que são também conteúdos daqui a pouco que podem ser explorados e vão linkar bem na outra questão que eu queria te ouvir também, Eduardo, porque a gente está vivendo uma era da tecnologia em que algumas funções, ou melhor, profissões, elas mudaram, outras deixaram de existir, outras surgiram. E como que a gente pode contribuir para que a gente desenvolva esses alunos, né, que serão profissionais daqui a uns dias? O que a gente, como educador, docente, pode explorar para fazer ele encontrar esse mercado diferenciado. Então, linkar a educação com a empregabilidade, né, que eu acho que vai ser algo bastante importante. Então, eu gosto muito sempre de trazer para as minhas aulas a questão da cidadania, né? E tem dois autores, o Jaime e a Carla Pinsky, que trabalham muito bem a historicização da cidadania, e eles mostram que o conceito de cidadão ele vai mudando ao longo da história, e às vezes a gente não percebe isso, né? A gente acha que ser cidadão é a mesma coisa o tempo todo. Não, vai mudando. E o que acontece? Esse modelo educacional em que nós também fomos educados, ele é um modelo que está ultrapassado. Em que sentido eu quero dizer que está ultrapassado do modelo? Nós somos incentivados à individualidade, né? Tu acabou de dizer do elemento circular, nós somos incentivados na individualidade e nós criamos ao longo dos anos, eu passei 11 anos na escola, hoje eles passam 13 anos até na escola, então tu passa 11, 12, 13 anos desenvolvendo um indivíduo voltado à individualidade, quando na realidade tu tem um mundo que é de compartilhamento, tu tem que desenvolver novas ferramentas, novas habilidades. Então, de que maneira nós, professores, podemos contribuir com isso? Preparando o nosso estudante para que ele saiba o seguinte, eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito legal. Vamos formar um engenheiro. Antigamente, até pouco tempo atrás, e ainda em alguns locais, tu forma um engenheiro e ele vai entender tudo de cálculo e de argamassa e de minério, mas hoje o engenheiro ele também tem que ter uma formação ambiental, ele tem que estar consciente da comunidade do local onde ele vai se inserir, né? Então ele tem que ter quase uma visão antropológica do local onde ele vai trabalhar. Assim como um advogado depois, ele vai ter que ter uma visão cada vez mais humana, cada vez mais tecnológica,
para se adaptar ao novo tipo de sociedade e aos novos tipos de demanda que surgem, né? Cada dia aí, cada semana surgem novas demandas. Nós vivemos num mundo cada vez mais conectado no sentido de ampliar os debates que antes eram tabus, né? Hoje tu fala de assuntos que há um tempo atrás tu não poderia falar em casa, então nem se diz. Eu cito o exemplo de casa, mas eu lembro dos meus pais, né? Os meus pais, eles me criaram da forma mais aberta possível, incentivando a leitura, incentivando o pensamento crítico. Então, eu encaro essa formação do cidadão que está na sala de aula agora, seja ele no ensino fundamental, no médio ou na universidade, como um cidadão que tem que estar com diversas outras ferramentas. Porque hoje, mais fundamental do que a formação, o título lá, eu sou formado em História. Eu tenho que carregar comigo habilidades e desenvolver ferramentas que se modificam cada vez mais. Então, eu tenho que ser um professor, mas eu tenho que entender de biologia, eu tenho que entender de química, eu tenho que entender de antropologia, eu tenho que compreender o contexto que eu estou inserido, né? Então, nós, professores, temos esse desafio. E eu acho que isso vai ajudar a sedimentar um caminho aí para o mercado de trabalho do futuro, que é o máximo fazer esses estudantes que já possuem umas habilidades tremendas desenvolverem essas habilidades, unindo tudo que a gente falou. Reestruturação da arquitetura dos locais, pensar a escola de uma maneira diferente e encarar a educação principalmente não como gasto, mas como incentivo. Afinal de contas, as nossas crianças rapidamente tornam-se os nossos adultos, né? Os nossos adultos que economicamente estarão ativos aí, então eles são fundamentais. E essa caminhada, eles vão passar muito tempo no ambiente escolar, seja ele no fundamental, no médio, numa universidade. E cada vez mais trabalhar para que o ensino, né, ele se popularize no sentido de que as pessoas tenham acesso a uma formação de qualidade cada vez mais. E a gente está falando com um especialista, digamos assim, né, Eduardo? Tu que tem uma vivência, né? Tu vivencia todos os dias diferentes experiências e está sentindo esse aluno que está saindo hoje do ensino médio, não sei, eu acredito que ensino médio, né? Todos os teus alunos, Eduardo. Então, esses alunos que estão saindo para buscar daqui a pouco uma faculdade ou buscar os seus anseios, né, os seus desafios. Então, a gente precisa, sim, desenvolver cada dia mais conhecimento, compartilhar conhecimentos distintos. Não basta hoje ser especialista só numa área, né, Eduardo? A gente tem que conhecer um pouquinho também das áreas afins para que a gente consiga explorar e produzir, complementar, digamos assim, o conhecimento desse aluno e fazer com que ele se desenvolva. Então, toda forma, quando a gente fala em formas de ensino, né, tu fala muito em a gente ter que repensar a sala de aula, ter que repensar alguns conceitos, e quão importante é esse tema, porque a gente está pensando daqui a 10, 20, 30 anos. E eu vejo o meu guri, né, eu vim no interior, nasci no interior, e a gente vem se desenvolvendo de uma forma. O meu filho hoje com 2 anos, ele pega meu celular e já está com o dedinho, já está explorando coisas que eu com a minha idade não explorava. Então quando a gente tem um aluno hoje, ele realmente tem mais conhecimento, ele te suga mais, ele quer mais informação, e como é bom isso, né? A gente ir para uma sala de aula e ser instigado. Eu acho que isso faz a gente voltar para casa e olha, estou no caminho certo. Então, te agradecer muito, Eduardo, por tu compartilhar todo esse conhecimento que tu tem, essa vivência que tu tem do dia a dia, que a gente possa fazer mais bate-papos dessa natureza, né, compartilhar o que a gente vive no dia a dia. E hoje é um dia especial também, né? Não é à toa que a gente está falando aqui da área da educação, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Então, eu queria te parabenizar pelo excelente profissional que tu és. Eu vejo quando tu tá explanando, tu tá vivendo isso, eu vejo teus alunos elogiando aqui também. Então, é muito bonito isso, eu acho que é muito digno. E quero te parabenizar pelo dia, né, pelo nosso dia, e todos os profissionais também da educação que daqui a pouco estão nos assistindo aí. É um dia bem importante, né, de se comemorar e principalmente deixar um recado para os meus colegas
e para os futuros colegas, né? Tem muitos alunos que querem seguir a profissão também e muitos ex-alunos que já estão no caminho para se tornarem professores. Alguns deles, eu sempre digo, beirando a genialidade, né? Tem diversos exemplos aí de ex-alunos que seguem o caminho, vão seguir o caminho da pesquisa, da docência, e eu fico muito feliz com isso. Mas um recado que eu queria deixar é que continuem. Com todas as dificuldades que existem no caminho, continuem. Continuem porque quem é professor sabe que ser professor é viver 100 anos e talvez não ser reconhecido como outras profissões. E de que maneira tu é reconhecido? Na tua sala de aula, passa o futuro ou a futura presidenta, uma deputada, um deputado, um profissional que logo ali adiante vai fazer a diferença. Então, assim, ó, se de cada 100 pessoas tu fizer a diferença em uma e ela fizer diferente, tu já cumpriu o teu papel. Ser professor é isso, né? Então, eu queria deixar os meus parabéns, eu sou um privilegiado porque eu tenho colegas maravilhosos, amo eles, adoro eles de coração, né? Então, a gente sempre usa a expressão é uma família. Por que é uma família? Porque a gente briga e se ama junto, é tudo ao mesmo tempo, mas é isso mesmo, né? Uma escola, as escolas são bem intensas, então eu queria deixar o meu parabéns aos colegas e dizer que muito da qualidade que eu tenho também vem dos colegas, né? Que compartilham e que são verdadeiros heróis. Ser professor no Brasil é um grande desafio. Diariamente a gente vê relatos aí de professoras que fazem quase o impossível para poderem acessar os seus estudantes aí. Então, e eu queria deixar um pedido para que de hoje em diante se olhasse com mais carinho para a educação, né? Para os estudantes e para os professores. Afinal de contas, é um dos locais de maior carinho que existe no mundo, porque é um local onde tu erra e não desistem de ti, te chamam para conversar. Então isso me chama muita atenção, porque a maior parte da minha vida, eu passei dentro de uma escola, como estudante e como professor agora. Então, queria deixar esse recado e dizer que vocês, professores, são fundamentais. Não existe país e nunca vai existir nada sem professores. E importante, né, Barreto, que a gente vive a pandemia, a gente percebe ainda mais a importância desses profissionais, né? Não porque nós somos professores, amanhã a gente pode compartilhar, nós temos colegas professores, e vivenciar tudo que a gente está vivenciando, a gente de fato é privilegiado, e viver isso que a gente vive, a gente passa a maior parte da vida da gente numa sala de aula, né? Desde pequeno, estudando, buscando informação. E eu achei muito bonito quando tu disse que lá a gente erra e a pessoa pega na nossa mão e mostra o caminho certo de novo, né? A gente tem a possibilidade de acertar, errar e sair de lá como uma pessoa melhor. Então, te agradecer de novo por compartilhar tamanho conhecimento. Vou registrar aqui o abraço da tua mãe, que eu vi aqui embaixo, que ela estava trifelizona, te mandando abraço aí também. Então, obrigado pela oportunidade. Acredito que todos que nos acompanharam conseguiram sair daqui com um olhar um pouco mais apreciativo também quanto ao que a gente tratou. Tá bom? Um forte abraço aí, que a gente possa daqui a pouco se encontrar aí nos próximos dias para jogar um futebol, né? Alguma coisa assim. Vamos pensar positivo, porque a gente está sentindo saudade disso também, né? Isso mesmo. Queria agradecer, Rodrigo, e dar um abraço para ti e para tua família também. Muito obrigado pela oportunidade. Igualmente, manda um abraço para a patroa aí e pelos pitocos também. Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.